Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Estou gravando esse vídeo, já de antemão, aviso a todos que não se trata de um desabafo, porque, graças a Deus, já tenho uma certa experiência de vida, estou preparado para muitas coisas que ouço, não me abalo, não me abato, e isso é fruto, de um bom conhecimento bíblico e das experiências que a gente adquire com a nossa vivência. O tempo vai passando, vamos aprendendo muita coisa com a escola da vida. O professor sempre é Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. E louvado seja Deus, a gente vai caminhando rumo à nossa salvação sem embaraços, com uma certeza muito grande que estamos em Cristo, Cristo está em nós, e assim nós vamos vencendo todo o mal que vai se levantando. Se não é um desabafo, o que o irmão vai fazer nesse vídeo, irmão Aguinaldo? Ora, irmãos, vou falar umas coisas que está acontecendo e dizer para os irmãos que eu fico penoso, com as pessoas que entram aqui no canal, ofendendo, às vezes não ofendendo, até com boa intenção, mas falando coisas, irmãos, terríveis, que não batem com o Evangelho, que não são compatíveis com a santa e bendita palavra. De alguns, irmãos, desde quando saí da outra denominação onde servi a Deus por tanto tempo, tenho sido vítima, de uma intolerância religiosa muito grande. Umas pessoas não aceitam, não entendem, ou entendem, não querem compreender assim da maneira que tem que ser a coisa. E dizem que agora a gente está perdido, que a gente deixou a graça, que a gente deixou a doutrina, que a gente deixou o tronco verdadeiro. Irmãos, essas são as pessoas que dizem que a gente não merece nenhuma saudação, que a gente está imitando isso, está imitando aquilo. Irmãos, se tem uma coisa que eu estou imitando é Jesus Cristo, apenas Ele. Há pessoas que não aceitam, dizem que você saiu daquela igreja, agora está fazendo igual. Irmãos, nunca aqui dissemos que detestamos aquela outra igreja. Estou evitando aqui falar o nome, talvez eu fale por um acidente aí, vocês nem considerem. É porque eu prefiro respeitar, irmãos. Irmãos, somos uma dissidência. Saímos de um lugar que nós amávamos. Não houve para mim, para minha família, para os irmãos que estão conosco, uma outra alternativa. Foi o melhor para nós, foi o melhor para as nossas famílias, foi o melhor para as nossas almas. Não estamos dividindo, pelo contrário, estamos somando, multiplicando. Quantas almas estão paradas, quantos filhos de Deus estão caindo pelas sarjetas e ali ficando sem nenhum socorro. Essas dissidências que surgiram, irmãos, são as boas samaritanas ou os bons samaritanos que estão ali dando socorro para essas pessoas. Atrás delas vem famílias, vem crianças, vem pessoas que podem dar um bom fruto para a obra de Deus. E essas pessoas que são recuperadas, que já foram jogadas fora, estão sem a sua liberdade naquele lugar, aqui elas vêm com a sua liberdade, ninguém pergunta nada para elas. Só que daqui em diante elas são acompanhadas. A gente exerce a boa doutrina, tem ensinamento, não aprovamos aqui o pecado de maneira alguma, mas amamos, abraçamos aos pecadores, damos para eles instruções, eles estão reconstruindo as suas vidas, irmãos, para vocês verem que maravilha, um movimento que Deus está fazendo conosco. Temos aqui batismos, eu falo agora da ICB, onde estou frequentando agora. Aqui a gente tem culto especial para os pais, para aconselhamento deles. Temos culto especial para aconselhamento de casais. As irmãs tocam. Fazemos uma reunião de jovens e menores muito dinâmica, muito participativa. A mocidade está gostando. Não estamos perdendo jovens para o mundo. Louvado seja o Senhor.
Irmãos, nos adequamos à doutrina, não fazemos rebatismo, consideramos todas as outras denominações cristãs como nossas co-irmãs, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Então, há pessoas que entram aqui no canal, entram no meu Facebook, entram no meu Instagram, irmãos, e falam tantas coisas. Elas chamam a amizade, a gente de bom grado aceita, elas deixam um comentário maldoso e elas mesmo nos bloqueiam, né? Louvado seja Deus, se não bloqueasse a gente bloquearia, né? Porque não dá para conviver com a ignorância. Então, irmãos, eu fico muito triste porque essas pessoas são cegas de entendimento, idolatram o templo, idolatram o nome, não consideram as pessoas. Como pode elas dizerem que estão no lugar que é, como dizem, a graça de Deus? Irmãos, a graça de Deus é amor, a graça de Deus é misericórdia, a graça de Deus é compaixão. Ela busca o filho pródigo, o esbanjador, ela traz de volta, ela vai atrás da ovelha perdida, ela não sossega enquanto não acha a dracma. Irmãos, a graça de Deus verdadeira, ela é linda e maravilhosa. Então tem pessoas que dizem assim, irmãos, volta para lá, seu ministério não salva, irmãos, volto a falar. Eu estou bem, ministério não salva. Lógico que não, irmãos. O que somos salvos pela graça de Deus. Daqui a pouquinho vamos explicar isso de novo. As pessoas até hoje não entenderam. Nem as nossas boas obras nos salvam. É claro, irmãos, que quem tem a graça de Deus automaticamente precisa ter as boas obras, né? Porque o Senhor disse que as boas obras foram preparadas para que andássemos nelas. Louvado seja Deus, né? Somos feitura de Deus, criados em Jesus Cristo, e as boas obras, elas devem estar em nós. Mas o homem nunca pode dizer, é a minha obra boa que me salvou. As boas obras estão me salvando, não. Somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu no madeiro da cruz para nos dar a vida. Ele é o favor imerecido que nós alcançamos, tá bom? Porque nós não merecíamos nada, irmãos. O homem sempre foi muito trabalhoso. Então, meus irmãos, realmente o ministério não salva, mas cada um de nós na vida tem uma vocação, um dom que Deus deu. E tem um chamado. Foi Deus quem me colocou nesse ministério. Ele sabe do meu valor, Ele sabe o que eu represento para as famílias. Não sou nada nessa vida, mas eu sei que graças a Deus eu tenho condição de ajudar as pessoas espiritualmente falando, materialmente nem tanto, porque a gente é pobre, a gente luta, a gente batalha, a gente tem muito limite. Mas mesmo assim o que a gente pode fazer, a gente faz. Então, irmãos, Deus me deu esse dom de ministrar a obra, de ser um dos seus filhos que trabalham no campo aí, ó, de resgate aos pecadores, de resgate aos que estão parados. Graças a Deus, irmãos, a minha vida inteira, desde quando sirvo a Deus, é levar o Evangelho, falar de Jesus Cristo. O centro do meu ministério, o centro da minha vida espiritual é Jesus Cristo. Então eu agradeço a você que quer que a gente volte, mas olha, só ore por mim, tá bom? Saí de lá no ano de 2015, em 2016, fundamos a ICB, Igreja Cristã no Brasil. O trabalho está bonito. Agora, irmãos, é só caminhar para frente e buscar aos céus. Outra vez eu falo, não idolatra igreja, não idolatra templo. As igrejas são só um veículo, o caminho é Jesus Cristo. A gente precisa estar numa igreja, né? A igreja é um conjunto de cristãos, né, que estão ali para a mesma finalidade, buscando o mesmo objetivo, que é a salvação das almas. E tem a igreja que é o templo, né, irmãos? Onde a gente vai ali para louvar a Deus, levar a nossa oferta, aprender alguma coisa. Mas, irmãos, quando Jesus Cristo vier, o templo vai ficar. O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Você pode perceber quantas igrejas são roubadas, né? Acaba o culto, o porteiro vai lá, fecha direitinho, bonitinho, aciona o alarme, no outro dia chega lá, os arames estão arrebentados, as portas também, alguém entrou e levou o microfone, tem lugar que leva órgão, leva até banco. Por quê? Porque ali, irmãos, é apenas alguma coisa física, né? Deus não guarda aquilo ali. Se Ele quiser proteger, Ele protege, mas ali é como uma casa comum quando não está tendo um culto, irmãos.
né? É casa de Deus quando estamos ali reunidos, porque Deus não habita ali, Deus habita em mim, Deus habita em você. Nós somos o verdadeiro templo, nós somos a verdadeira habitação do Espírito Santo. É preciso, com urgência, parar com esse negócio que determinada igreja é a graça de Deus. E não é uma só não, irmãos, eu falo de várias, são várias as igrejas que são exclusivistas, aliás, e elas se autodenominam a graça de Deus, quando a graça de Deus é Jesus Cristo. Ninguém pode tirar esse título do nosso Senhor. Não foi igreja, não foi pastor, não foi ancião, não foi cooperador, não foi presbítero, bispo, ninguém que morreu lá no madeiro da cruz para salvar um povo. Foi Jesus Cristo, Ele que sofreu, derramou o seu sangue, foi humilhado, foi machucado, irmãos, cuspiram no seu rosto, colocaram uma espinha, uma coroa de espinho na sua cabeça, machucaram bastante o mestre, irmãos. Todo mundo sabe que o verdadeiro objetivo, né, da morte de cruz era a asfixia, né? Ele morreu asfixiado ali, tentando ajeitar o seu corpo, os seus nervos todos se estourando ali. Irmãos, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi terrível, mas pela sua morte, pelo seu sofrimento, Ele nos trouxe a vida, tirou o nosso sofrimento, através das suas feridas, curou as nossas feridas. Glória ao santo nome do Senhor. Então temos vida pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, orem a Deus por mim. Então, não estou fazendo desabafo, não são todos, tá? Eu quero até agradecer a Deus, porque aqui nesse canal, 90% dos seguidores, dos inscritos, dos que me acompanham, que me apoiam, são da denominação a qual eu pertenci. Outra vez falo, denominação a qual eu amo. Ela, como instituição, ela tem um belo estatuto, pelo menos até no meu tempo, segue os pontos de doutrina. Agora, os homens estão entrando, os homens estão desviando o povo da verdadeira doutrina, e esses homens vão acertar com Deus, irmãos. Não podem plantar tanta heresia, e o povo também precisa sim acordar, ler mais a Bíblia Sagrada, não colocar em seu prato qualquer comida, porque tem comida que não vai te fazer bem. Eu e os irmãos aqui na ICB, nós cremos nos dons de Deus, nós cremos sim que nós vamos na igreja buscar a palavra, Deus fala conosco. Eu creio no dom da profecia, eu creio no dom de novas línguas. Irmãos, tudo aquilo que está descrito lá na parte dos dons, em 1 Coríntios 12, tem uma parte aos Romanos também, onde está descrito que tem dom, eu creio em todos eles, louvado seja Deus. Somos considerados uma igreja pentecostal, porque eu creio na manifestação do Espírito Santo, no avivamento. Então, irmãos, eu creio que Deus visita o povo. Não confundam, viu, irmãos? Culto com estudo bíblico. Nós agora, muito em breve, já estamos preparados, vamos dar início ao nosso estudo bíblico para a gente se armar durante o dia a dia contra as mentiras, contra as falsas doutrinas que são pregadas, as heresias. Agora culto, mas a gente vai lá para cantar, para louvar a Deus, para ouvir meia hora de palavra, irmãos. Então tem gente que confunde. Eu só não gosto, não acho certo, não é correto, Deus não está nisso, profecias serem pregadas ou qualquer outro tipo de coisa fora do contexto bíblico. Tem pregador que abre a Bíblia, lê ali, mal lido, fecha a Bíblia e já começa a dar tiro para todo lado. Está na cara que essa palavra não vai cumprir, está na cara que alguém vai ficar triste, vai ficar decepcionado. Está aí o resultado de tanta gente parando. Agora, a profecia verdadeira, ela se cumpre. Eu tenho muitos exemplos na minha vida, tanto recebendo como pregando, e a igreja recebendo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, irmãos, orem a Deus por mim. Tem entrado muita gente para ofender, outros não estão ofendendo, mas tem aquele conselho cego, sem entendimento. Eu fico triste, irmãos, porque eu temo pelas almas dessas pessoas. Elas não vão desse jeito alcançar a salvação. Então não ponha na sua cabeça que é a igreja que salva. A igreja não salva ninguém. Aliás, tem muita gente, irmãos, que vai perder a sua salvação. Sabe aonde? Dentro da própria igreja. É igual uma frase que um dia eu conheci. Tem gente que nasceu na igreja, que casou na igreja, batizou na igreja, fez tudo quanto é coisa na igreja. E lá dentro da igreja, o Senhor um dia virá em nuvens de glória buscar o seu povo, e essa pessoa vai ficar, ela não vai. Porque, irmãos, ela não entendeu nada o que é servir a Deus. A verdadeira religião, irmãos, pura e imaculada, é atender a viúva, atender o órfão, atender o pobre, é ter a caridade. Louvado seja o Senhor. Infelizmente, muitas pessoas estão numa religião. A religião é violenta, a religião cria fanáticos, a religião
cria filosofias que não batem com a palavra de Deus, ela cria dogmas, doutrinas humanas que ali são implantadas. Então a religião afasta o povo de Deus. O que aproxima o povo de Deus à verdadeira religião, que é a caridade. Quem aproxima o povo de Deus é a graça, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, pode olhar lá, ler lá aos Efésios 2, né? A graça, a gente é um dom de Deus, o qual alcançamos pela fé, não vem por nossas obras, vem pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora também tem gente falando aí que não é obra que salva. Realmente, a obra não salva ninguém. Mas dizem como se a gente não precisasse das boas obras. Irmãos, quem não tem as boas obras não tem a graça de Deus. A palavra fala, me mostre a sua fé sem as suas obras, me mostre as suas obras sem a sua fé. Então quem tem a graça de Deus é o que está escrito aqui, é o que está escrito lá em aos Efésios. Ele já tem automaticamente em si as boas obras, porque elas foram preparadas para que andássemos nelas. Somos filhos de Deus, criados em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo mesmo fala, né? Lá através de Tiago, porque Cristo é a palavra, aquele que sabe fazer o bem e o não faz, peca. Então a gente precisa fazer o bem, a gente precisa das boas obras, porque elas confirmam que nós temos a graça de Deus. Agora, não diga que são as suas obras que te levam para os céus. Quem nos leva para os céus é a graça, é Jesus Cristo. Ele tem mérito na nossa salvação. As nossas obras não têm mérito algum, meu irmão, algum, minha irmã. É por isso que quando Jesus, sair ali para receber a igreja para as bodas, muitos vão se apresentar como servos e servas, mas vão estar com as suas lâmpadas apagadas. Eu não vos conheço, dirá ele. Como não nos conhece, Senhor? Nós fizemos visita, nós demos coleta, nós atendemos o pobre, nós demos a riqueza, irmãos, nós queimamos o nosso corpo por amor dessa obra, nós apanhamos, nós fizemos isso e aquilo. Não, eu não vos conheço. Porque a graça verdadeira não está no coração deles, estão ali na porta por causa das obras, querendo crédito por causa de suas obras, e não é assim. Então, se nós somos servos de Deus, verdadeiros, legítimos, já temos em nós as boas obras. Elas confirmam que a graça de Deus, que é Cristo Jesus, está em nós. Então, repito, irmãos, igreja não salva ninguém, ela é importante, ela ajuda muito, é um veículo condutor, mas a gente tem que estar no caminho. Jesus Cristo é o único caminho, não tem outro. Que o centro da sua vida espiritual seja Jesus Cristo, como Paulo disse, o único assunto do meu ministério se chama Jesus Cristo. Então, segue essas pisadas, segue esses conselhos, vai pela palavra e você vai se dar muito bem. Então não fiz aqui nenhum desabafo, só estou dizendo que eu estou preocupado com você, que ainda não aprendeu, que ainda não compreendeu, que não tem essa luz de entendimento. Busca, irmãos, não idolatre igreja, não idolatre homem, não idolatre mulher, não idolatre nada que é terreno, nada que é celeste, não precisa de idolatrar. Deus não quer ser idolatrado, nem Jesus Cristo também. Irmãos, pode ver, eles não requerem isso da gente, irmãos. Até o amor que a gente tem por eles é livre-arbítrio, a gente pode ter e não pode ter. Não tem esse negócio de obrigatoriedade. Por isso que lá em 55 de Isaías, no título, está dizendo: Deus convida todo o povo à salvação. Convida, irmãos. Então todos nós temos que buscar, lutar para encontrar-nos com a salvação. Então essa é a mensagem de hoje, é o vídeo de hoje. Estou aqui para te dizer, graças a Deus que estou bem, aqui na ICB, Igreja Cristã no Brasil. Eu agradeço pela oração de todos. Eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha, que ora por mim, tem vontade de conhecer o nosso trabalho. Aqui, irmãos, como falei, acreditamos nos dons de Deus, mas falamos de Jesus Cristo. Estamos pregando o verdadeiro Evangelho, irmãos, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Então essa é a mensagem de hoje, o vídeo que eu trago para vocês. Deus seja louvado.